Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, então, o Padeshambrita, Prabhupada Bhaktisiddhanta aqui já. Bom, o livre-arbítrio deve ser abandonado? A resposta é, bom, certamente aquele que é independente, arrogante. Bom, se ficarmos cheios de orgulhos, tendo nos refugiado na devoção. Essa tradução está horrível. Bom, se simplesmente adoramos a divindade exibindo negligência para com o serviço do devoto, então teremos que enfrentar muitos tipos de dificuldades devido a ofensas aos pés da devoção. Então, a desinteresse se desenvolverá em relação ao serviço divino e teremos que aceitar a falta de auspiciosidade. A vida humana não se destina à coleta de inauspiciosidade, mas, por outro lado, ao bem-estar supremo. Porque me esqueço disso, eu sou o mais inútil, o mais minúsculo, o pior ser. Porque me engano sobre isso, ser seduzido pela energia ilusória da consideração de ser desfrutador, fingir ser grande, ser dono, é meramente insignificante e desnecessário. Se alguém deseja acabar com a tendência de se tornar grande, deve cultivar a associação com os servidores superiores, os devotos do Senhor, e aceitar o seu julgamento. Bom, então ele fala aqui muito do livre-arbítrio, né? Então, o que é o livre-arbítrio para nós? O livre-arbítrio é a sua capacidade de escolha. Então, de certa maneira, nós temos um livre-arbítrio, uma capacidade de escolha, de decidir na nossa vida. Entretanto, esse livre-arbítrio ele é bem pequeno. Ou seja, nós não temos tanto livre-arbítrio assim quanto nós pensamos que temos, né? Então, por exemplo, aonde nós estamos hoje, né, situados, né? Então, se a gente pensa bem, a gente vai ver que nós estamos num local assim, muito problemático. O mundo material ele é muito problemático, né? Porque os Vedas eles falam que o mundo material é Dukhalayam. Dukhalayam significa que existem muitas misérias no mundo material. Existem problemas, na realidade, né? Então, a dibáltica, a didáivica, a diátmica são 3 tipos de misérias que existem basicamente no mundo material. São os problemas causados, né, pela nossa mente, né, e pelo nosso corpo, né, a diátmica. Então, isso significa o quê? Significa que a mente, nós temos a mente dentro de nós. Nós temos um corpo sutil, que agora nós não vemos ele, mas que podemos perceber que existe. E isso não é muito bem explicado, né, pela ciência, né, e muito menos também, nem tão pouco, e também não é muito bem explicado pela filosofia ocidental. Mas se a gente analisa a filosofia oriental, Sankhya Yoga é um segmento que vai mostrar para a gente o que existe dentro de nós. Assim, ele vai separar. Sankhya literalmente significa contar, separar, discriminar, né? Ou seja, isso é desmembrar, isso é Sankhya. Bom, Yoga, todo mundo sabe, é como a união, né? Ou seja, é como uma conexão. Então essa conexão do ser divino, né, com a matéria, isso foi muito bem explicado pelos mestres, né, orientais, assim, faz muito tempo atrás, né? Sankhya Yoga. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Linga Sharira. Linga Sharira significa o nosso corpo sutil. E esse corpo sutil, como eu falei, é uma coisa que nós não vemos, mas que nós percebemos. Então, nós temos dentro de nós vários elementos. Por exemplo, manas. Manas é a mente. Então, nós temos uma mente. E a mente, qual é a característica da mente? A mente ela tem 2 características básicas, né? Que é Sankalpa, Vikalpa. Sankalpa, Vikalpa significa eu aceitar coisas e rejeitar coisas. Então a mente está sempre nessa plataforma, né? Eu gosto e eu não gosto. Por exemplo, está muito calor. Então a gente começa, está muito calor, está muito calor, está muito calor. Aí depois está muito frio, está muito frio, está muito frio, está muito frio. Então a mente é esse elemento dentro de nós que reclama muito, né? Essa é a mente.
ela reclama o tempo todo, por isso ela causa muita ansiedade na entidade viva, né? Então, por exemplo, a mente ela te joga muito para onde? Para o futuro. A mente joga para o futuro. E o futuro a gente sabe, o futuro é algo muito incerto. O que vai acontecer no futuro, a gente não sabe muito bem. Mas a mente fica criando muitas expectativas do futuro muito longínquo, né? Algo que a gente não pode controlar. E outra coisa que a característica da mente também, ela traz o quê? O passado, né? E ela traz o passado, ela traz o passado principalmente para quê? Para nos causar sofrimento, né? Por exemplo, nós tivemos um trauma, nós sofremos por alguma coisa, a mente te traz isso toda hora. Toda hora você fica sofrendo, por isso aí você precisa ir no psicanalista, você precisa se tratar. Por quê? Porque você vai sofrer com o seu passado, né? E isso é uma característica da mente. Então aí nós vemos o quê? Nós vemos o sofrimento que nós temos dentro, interno. O sofrimento interno que existe pela nossa mente, né? Então a mente ela vai sempre também atuar no campo da comparação, né? Então a gente sempre se compara, nós estamos nos comparando, e isso traz também muito sofrimento, né? A inveja vem disso, né? Por exemplo, às vezes nós ficamos assim muito infelizes quando vemos o sofrimento de outra pessoa. É triste falar isso, mas acontece. Então tudo isso que eu estou dizendo são misérias causadas pela nossa mente, né? São misérias causadas por algo interno que nós temos que nos faz sofrer, a mente, né? Então o Bhagavad Gita, né, que é uma das nossas principais escrituras, ele vai falar, se você quer ter paz, você tem que controlar a mente. É a primeira coisa. Você pode conseguir muitas coisas no mundo material, você pode ter uma boa posição no mundo material, entretanto, se você não controla a sua mente, você nunca vai ter paz. Então a paz ela é necessária para que você possa ter controlar a mente é necessário para que você possa ter uma tranquilidade, né? Isso é a mente. Por exemplo, outro aspecto importante que a gente está falando é do corpo, né? O corpo também ele causa misérias. Isso é mais visível, né, para a gente, né? A mente é mais sutil, a mente você não consegue muito perceber isso. Mas você não consegue muito lidar com isso, né? Mas o corpo assim, o corpo você entende, né? Que a gente ficou doente, a gente era mais jovem, né? Depois a gente começa a envelhecer mais, aí você vai vendo que você vai precisar de muito mais remédios do que você precisava antes, né? Os resultados do exame, né, de sangue são diferentes agora, ou seja, isso é a velhice, né? Então doença, velhice e ao final a morte, ou seja, porque você precisa abandonar o corpo, que é uma lei natural, abandonar o corpo, né? E aceitar outro corpo, segundo a nossa concepção, mas isso também é um certo problema que você tem. Então nós temos esses problemas relacionados à nossa mente adhyátmica, né? Adhyátmica significa a mente, ou seja, esse plano sutil que nós temos dentro, e também o nosso corpo grosseiro. Isso é adhyátmica. E depois nós temos outros problemas também relacionados aos nossos vizinhos, né? Ou seja, as pessoas e animais, seres que estão perto de nós, a adibáltica. Então a adibáltica significa que, por exemplo, os insetos, né? As serpentes, os vírus, né? São seres que realmente nos causam problemas. Os políticos, os ladrões, né? Ou seja, a polícia talvez. Ou seja, então tudo isso que a própria família, né? Porque, por exemplo, a gente adora a nossa família, é tudo maravilhoso a nossa família, não é verdade? Não é bem assim. Tem coisas estranhas na nossa família também, né? A gente sabe isso quando a gente se reúne, ou seja, é normal, ou seja, a convivência com a nossa família também traz problemas, né? Até os nossos relacionamentos assim vão ser problemáticos muitas vezes, né? Se nós não conseguimos superar, né, tratar disso, isso vai gerar um certo problema.
Então, a gente tem esses problemas com as outras pessoas, né? com os outros seres, isso também é um tipo de miséria. Né? E outro problema grande também que nós temos é a didáica. A didáica é outra klesha significa miséria, que nós temos com os agentes da natureza. Por exemplo, muita chuva excessiva, né? Ou muita seca, ou muito frio, então tudo isso, né, terremotos, furacões, então tudo isso vão ser problemas causados pelos agentes da natureza, que nós não podemos controlar isso, né? A gente pode até amenizar, mas a gente nunca pode controlar isso. Então tudo isso são causas, né, de muitas perturbações na nossa existência. Por isso, esse mundo, o mundo material, então, onde nós estamos? Nós estamos no Devidam, ou seja, no mundo material. E esse mundo material, ele é regido por uma energia que ele falou, que é a Maya Shakti. Maya Shakti, o que é Maya Shakti? É uma energia. A gente não acredita em diabo, a gente não acredita em demônio, nada disso. A gente acredita o quê? Que existe uma energia, essa energia se chama Maya, que é uma energia... Tem outros nomes também, né, como Bahiranga, né? Ou seja, a energia externa, que existe uma energia que deixa todo mundo em ilusão, como se fosse uma Matrix, uma coisa assim. Então isso não é uma coisa do mal, entende? Não é o mal, né? Por exemplo, a gente não acredita assim que existe Deus e o diabo, eles estão brigando. Não é isso. A nossa teologia é diferente. A gente acredita que existe Deus, claro. A gente chama de Krishna, porque esse Deus tem uma energia, e essa energia é a energia marginal, ou seja, essa energia externa, e essa energia ela nos deixa em ilusão. Isso é Maya. Então, Maya significa, a palavra significa aquilo que não é, aquilo que é falso, né? Aquilo que pode ser... Então, se uma coisa é falsa, ou seja, que ela não é verdadeira, então ela está te afastando da sua própria concepção adequada do ser, né, que você tem. Né? Então, Maya, qual é o objetivo de Maya? Ela é te cobrir, ou seja, Maya é como se fosse uma fumaça, sabe? Algo assim que vai te iludir. Por exemplo, Carnaval. Carnaval é Maya. Ou seja, é uma coisa assim meio ilusória, né? Ou seja, as pessoas vão ficar se divertindo por alguns dias e se extravasando, e depois disso isso passa, né? Ou seja, não é uma coisa que te estabelece em um princípio verdadeiro. Então isso é Maya. Maya também significa aquilo que de certa maneira pode ser medido. Então nós vivemos num mundo de medidas, né? Por exemplo, como eu estava dizendo, você não vai ter uma saúde ilimitada. Não, você não tem. Chega um momento que você, pelo menos uma gripe você vai pegar, alguma coisa você vai ter, né? Então você não pode experimentar uma felicidade plena nesse mundo material também, né? Os relacionamentos, por exemplo, eles são muito bons, tudo é lindo, maravilhoso, mas daqui a pouco dá problema e você tem que separar, acontece, né? Como eu falei, na própria família, no próprio estado, na sociedade. Então nós não podemos ser felizes o tempo todo. A gente sabe disso, a gente não pode ser feliz o tempo todo. Então é ilusão quem achar que vai ser feliz o tempo todo, né? E isso significa Maya, porque na realidade a gente deveria ser feliz o tempo todo. Por quê? É porque dentro de nós existe também um aspecto que se chama Chit, que é a consciência, a alma, né? A alma, o que é a alma? Qual é a característica da alma? Ela tem a bem-aventurança plena. Então a alma ela tem felicidade completa, só que agora ela está, de certa maneira, iludida, ela está como condicionada, então ela não consegue experimentar uma felicidade plena. Então isso é a característica da alma, né? Então por isso... entender isso é muito importante, né? Ou seja, que nós estamos num mundo onde nós não vamos experimentar felicidade completa, onde você é regido por uma energia externa, né? Que a gente chama de Maya, né? Que não é uma coisa negativa no sentido que quer te fazer mal. Não é. É uma coisa, é uma energia que quer
te limitar. É como, por exemplo, um presídio, né? Se você está no presídio, por que você está no presídio? Porque você cometeu alguma atividade, você errou, você quebrou as condutas da lei, você foi preso, né? A justiça te condenou. Então, na realidade, então existem certos agentes na penitenciária que não vão deixar você sair, né? Isso é mais ou menos Maia. Maia é isso. Maia é uma energia que quer te deixar nesse mundo material. Quer que você acredite, sei lá, no Faustão, no Silvio Santos, que você fique ali, grudado na telinha do celular o tempo todo, passando para baixo, para baixo, para baixo, e não conversando nem com as pessoas que estão ao seu lado. Isso é Maia, né? A gente vê mesmo, você vê como Maia, essa energia, ela nos pega de todas as maneiras. A gente pode dar vários exemplos, né? Mas, por exemplo, antes as pessoas elas tinham uma comunicação, né, maior do que hoje tem, né? Antes, por exemplo, sei lá, você ficava num ponto de ônibus, né? Ainda que ficava um clima meio estranho, porque quando as pessoas não têm muito o que falar, geralmente elas falam do tempo, né? Então você está lá no ponto de ônibus, vai chover, parece que vai chover, tá meio frio, tá meio frio, coisas assim. Mas, na realidade, hoje em dia nem isso. Hoje em dia as pessoas estão todas assim, grudadas no celular e não conseguem nem se comunicar entre elas mesmas. Então, por isso, essa energia, ela é muito poderosa. Ou ela te pega assim, de uma maneira mais grosseira, né, como eu expliquei, sei lá, uma coisa assim muito mais grosseira, como carnaval, como coisas assim, ou ela vai te pegar nos aspectos mais sutis da sua existência. Mas Maia está ali, né? E já Chita, ou seja, o aspecto espiritual, ele é diferente. Por quê? Porque ele é o aspecto eterno mais importante, o aspecto eterno, o aspecto de bem-aventurança, o aspecto que te dá o conhecimento pleno que você tem. Então isso é muito mais poderoso. Então dentro de você nós temos a centelha divina, ou seja, como a gente queira falar, mas que isso te dá a vida, né? Te dá a espiritualidade, te dá tudo. Isso é Chita, né? E nós temos dentro também do corpo sutil, né? Como a gente está explicando aí o corpo sutil, a gente tem também Buddhi. Buddhi é a inteligência. A inteligência é o quê? A inteligência é a discriminação. É a faculdade de discriminação que você tem dentro de si. Ou seja, uma faculdade que pode te mostrar o que é certo, o que é errado, né? Diferente da mente, né? Porque a mente ela joga do gosto e não gosto. Tem hora que eu aceito, tem hora que eu não aceito. Isso é a mente, né? Então a mente ela não tem muita discriminação, né? Ela vai mais por esse aspecto, agora tá bom, agora já não tá bom mais. Então realmente a mente ela não consegue discriminar. Já a inteligência ela discrimina, né? Por exemplo, um fumante, né? Um fumante ele vai acreditar na sua mente. Uma pessoa que fuma, né? Que tem esse hábito de fumar, ela acredita na sua mente. Ou seja, a mente criou uma certa necessidade e ela tem um vício, sei lá, ela tem uma adição a alguma coisa, né? Um vício a um cigarro, que é uma coisa que ela não tinha antes e em algum momento ela se condicionou nisso, né? Então, ela, sei lá, toma um cafezinho, tem que fumar. Se ela toma uma cervejinha, tem que fumar. Assim, isso não existe. Ou seja, eu posso tomar um café e não fumar. Mas a mente cria um condicionamento que quando você toma um café, você tem que fumar. Por exemplo, uma vez eu viajando, eu conheci uma pessoa que, de repente, a gente estava lá no hotel, no quarto de hotel, e ela falou assim, eu preciso ir no banheiro. Então, o banheiro era do lado. Eu falei, tudo bem. Imaginei que ela ia abrir a porta e ir no banheiro. Ela falou, mas eu tenho que achar uma padaria, um bar. Eu falei, peraí, não entendi. Você tem um banheiro do lado, né? E você disse que precisa ir no banheiro e você precisa de um bar na padaria, pra quê? Não estou entendendo. Ela falou, não, porque eu só faço as minhas necessidades, assim, né? O número 2, como a gente fala, é se eu fumar, se eu sentar no vaso e fumar, senão eu não faço. Eu falei, caramba. Então ela saiu, né? Era noite, ela saiu, rodou. Isso demorou, sei lá, como 1h30 para achar o cigarro, para sentar, fumar e fazer o número 2. Imagina.
Aí a gente vê o quê? O condicionamento. Isso não existe. Mas isso é criado por esse fator mente. A mente cria isso dentro de você. Então a mente, ela te condiciona, ela não tem discriminação. A inteligência fala, não, isso não é assim. A inteligência fala, não é assim, você está prejudicando a sua saúde. Imagina você se condicionar por isso. A inteligência ela vai tentando, né? Como, por exemplo, né? Você pensa assim, eu preciso fazer atividade física, né? Isso é inteligência. Você fala, atividade física é bom, o sangue vai circular, o coração vai bater melhor, a minha mente vai ficar melhor, o movimento. Imagina, atividade física é um pilar da saúde, né? A gente sabe disso. Né? Você precisa se movimentar, né? Mas a gente tem essa tendência. A inteligência fala isso. Então a gente vai ter que incorporar a atividade física na nossa vida. Isso é a inteligência falando para você. O que a mente fala? Segunda-feira a gente começa, né? Ou no ano que vem a gente começa. Tipo assim, né? Quando é passagem de ano, aí a mente fala, então esse ano a gente vai fazer tantas atividades físicas. Isso é a mente, né? Tá te falando, né? A inteligência, ela, às vezes a inteligência, Budi, ela não consegue penetrar a mente, ela não consegue acessar a mente. Por quê? Porque a mente está tão convencida, é mais ou menos assim, como se fosse a mente como se fosse uma barra de ferro e a inteligência como uma agulha, né, que toca, mas não consegue fazer nada, porque você não consegue. Só essa coisa de fumar. Uma vez uma coisa assim que acontece, um rapaz, o avô de uma menina, né? Ele era um fumante inveterado. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ele teve um efizema pulmonar, e fizeram um buraco aqui na traqueia dele, na garganta, né? Um procedimento até comum. E ele foi proibido de fumar. Então ela foi visitar o avô dela. E quando ela chega lá, ela pegou meio de surpresa ele abre a porta e está com a mão para trás assim, né? E a fumacinha saindo aqui do buraquinho. Né? Então veja bem, uma pessoa que foi hospitalizada, que foi, né, que tem assim, a sua vida comprometida, ainda assim ela não consegue deixar de fumar. Por quê? Por causa da mente. A mente é muito tenaz. A mente, a pessoa morre, mas ela não modifica os seus atos, ela não modifica o seu comportamento, porque a mente é muito poderosa. Então Krishna, no Bhagavad Gita, ele vai falar para Arjuna, né, que Arjuna Bhagavad Gita, não sei se todo mundo sabe, é um livro assim, muito importante. É como se fosse a nossa Bíblia, né? Bhagavad Gita significa canção do Senhor, né? Gita significa canção, e Bhagavat é o Senhor. Então, Krishna veio e antes de uma guerra, antes de uma batalha fratricida, ele vai dar muitas instruções que são muito famosas, assim, né? Grandes estadistas, filósofos, todo mundo, ou mesmo qualquer transcendentalista, ele vai ler o Bhagavad Gita, porque é um livro muito importante. Mas o que Krishna fala? Olha, se ele fala, você precisa deter as suas funções mentais, né? Yogasthita Vritti Nirodha. Ou seja, Patanjali também fala isso. Você precisa fazer com que as suas funções mentais possam diminuir. É o que Krishna fala. E Arjuna, que era o seu amigo, o discípulo, sei lá, ele falou, é mais fácil parar o vento. Já foi muito sincero. É mais fácil a gente parar o vento que parar todas essas funções mentais. Porque a mente ela é muito doida. Então, é como se fosse a maluca da casa. Algo que você tem dentro que você não consegue controlar. Porque o tempo todo ela está exigindo, ela está te... você, por exemplo, você vai fazer uma meditação, né? Quem já teve essa experiência, sentou para fazer meditação, você quer, de repente a mente vem. Ela não para de te perturbar o tempo todo. Né? Então, controlar a mente é uma coisa muito importante que a gente precisa. A gente precisa controlar a mente através do quê? Através de uma prática. Então você precisa ter uma prática diária para controlar a sua mente. Né? Então você precisa ter uma meditação, você precisa ter um momento, e principalmente um momento preferencialmente, né, pela manhã, nesse horário, assim, né, antes que o sol nasça, você precisa já ter feito uma meditação. Né?
A gente usa muito a meditação através dos mantras, né? Que é muito fácil, ou seja, você só tem que cantar e escutar. Então essa meditação é fácil. Por quê? Porque você usa os seus sentidos externos, né? E quando a gente utiliza os nossos sentidos externos, né, é muito mais fácil. Por exemplo, se eu canto, né, por exemplo, esse mantra, né, Hare Krishna, né? Se eu canto Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, eu escutei isso. Então isso já é uma meditação. Agora, por exemplo, se eu fico parado e só fico meditando, né, isso é Smarana. Então aí tem várias maneiras de você meditar, né? São várias, né? Mas você pode ser uma meditação guiada, você pode falar assim, agora relaxa, escuta a cachoeira, sei lá, uma coisa assim, né? Pensa na chama de uma vela, coisas assim. É mais difícil, porque você tem que usar mais a mente, né? Os sentidos internos, né? Então a meditação vai ser muito importante, ou seja, a gente ter uma meditação forte na nossa vida, isso que seja implementado todos os dias. Você precisa cuidar da sua mente, porque se você não cuidar da sua mente, ela vai dar problema. Na verdade, ela já vai dar problema, já vai, mesmo que você cuide, né? Mas se você não cuida, é pior ainda. Então cuidar da mente é o mais importante. Claro, você tem que cuidar do corpo, né? Mas a sua mente, se a sua mente está doente, o seu corpo vai ficar doente. Né? E vai ser muito mais difícil curar a sua mente do que curar o corpo. Porque quando você vai no médico lá da mente, né, sei lá, pode ser o que seria? O psiquiatra, o psicólogo, psicanalista, não sei. Ele vai falar, ele mesmo já sabe que ele não pode nem falar que é uma doença. Eles não falam que é uma doença, porque eles não sabem o que é. Eles não sabem o que é. Aí ele vai, né, tratar de muitas maneiras de tentar. Ele vai tentar te ajudar, mas a doença da mente não é uma doença, não é uma coisa física, assim, né? Então é difícil, né? Te dá um remédio. Você tem. Toma esse remédio, toma aquele remédio, toma isso. Mas isso realmente não resolve a situação. Né? Ou seja, se você entra no médico, né, e ele vai em 15, 20 minutos, você sai com vários remédios para tomar. Isso não vai resolver o seu problema da sua mente. Claro, do corpo pode ser diferente. Por exemplo, eu machuquei o meu joelho, aí eu vou no médico e falo, toma anti-inflamatório, faz essa fisioterapia, acabou, tchau. Né? Mas para a mente não é assim. Para a mente, você mesmo vai ficar insatisfeito, porque você vai... E realmente ficar só mexendo no passado também não vai adiantar muito, né? Ou seja, pode até adiantar em alguma coisa, mas para saber o que você sofreu no passado, para agora você tentar resolver a sua situação presente, pode ser meio utópico isso também. Então você vai estar falando, não, porque quando eu era criança e o psicólogo, o psicanalista, sei lá, ele vai falar, ou seja, tá, mas não é uma coisa, você sentou lá e falou, tudo bem, mas não resolveu muito o seu problema, né? Então a mente, a gente precisa ter uma estratégia assim, mais preventiva com a mente. A gente não pode deixar que a mente nos domine o tempo todo. Né? E para isso, a melhor defesa é o ataque. Então você já tem que despertar praticando uma meditação. Ainda que você não medite, mas que você sente que você senta lá, deita lá e fica de barriga para cima e pelo menos sente a sua respiração, sei lá, percebe a sua respiração, porque a gente às vezes nem percebe a nossa respiração. Isso é muito importante. Pranayama, né? Eu falo pranayama, ou seja, o controle da respiração. Você precisa fazer certos exercícios respiratórios, né? Você precisa entender que a sua respiração é importante, você precisa sentir a sua respiração, pelo menos uma vez ao dia você precisa fazer isso, né? Então tudo isso são processos, né, da yoga. A yoga ela oferece assim, muitos mecanismos, né, que podem nos ajudar. Entretanto, se a gente não vai atrás disso, a gente sempre fica apanhando da mente. E outro aspecto também muito importante que tem dentro do nosso corpo sutil, né, que a gente está falando, é o ahankara. Ahankara significa eu faço, eu sou. Isso significa o ego, né? O ego. Então, por exemplo, nós temos um ego, né, que você fala, eu sou homem, né? Eu sou homem, então eu me identifico
com o aspecto masculino que eu tenho. Aí eu sou mulher, então eu me identifico com o aspecto feminino que eu tenho, né? Eu sou brasileiro, então eu me identifico com a minha nacionalidade. Eu sou americano, sou indiano, né? Eu sou médico, eu sou advogado. Então tudo isso são o quê? São papéis que você agora está se identificando. Mas na realidade você não é nada disso. Isso é como, sei lá, é como se você fosse um ator. Agora um ator, por exemplo, ele executa o papel de alguém, sei lá, né? De X, um papel X. Ele se identifica com esse papel no momento que ele está fazendo a cena, não é assim? Depois que ele sai, ele não pode se identificar mais com isso, senão vai dar problema, né? As pessoas às vezes se identificam até com esse ator. Eu lembro dessa, eu sempre conto mais dessa novela, né? Acho que era Vale Tudo, se não me engano. Tinha Odete Roitman, né? Não sei se vocês lembram disso. Ela era uma pessoa muito má, muito má, muito má. Era tão má que aí... Como é que é o nome dela? Bom, tem a atriz que eu esqueci o nome. Bom, essa atriz, ela sai, né, fez a sua cena, né, de malvada, né? E quando ela sai e vai no mercado, as pessoas querem bater nela, né? É identificação. Isso é identificação. Entende? Então a gente precisa o quê? Não se identificar tanto, porque senão a gente sofre muito, né? E esse sofrimento também causado pela identificação nos faz mal. Então a gente está falando de coisas que estão dentro de nós que nos fazem muito mal, que é a mente, que nos faz muito mal em muitos momentos, o ego, né, também, a própria inteligência, que pode nos ajudar muito, que ela tem essa faculdade de discriminar, mas quando ela está contaminada somente por aspectos mundanos, a inteligência acaba também nos prejudicando, né? Então nossa salvação é o quê? É a gente entender que dentro de nós o aspecto mais importante é Chit, a alma, a consciência, né? A consciência, essa deve ser sempre elevada e essa deve ser priorizada na nossa existência. Por quê? Porque a consciência ela nos leva, né, para todos os locais. Onde está a nossa consciência, está o nosso coração, está a nossa existência. Por isso a gente precisa se preocupar muito, né, com a consciência.